O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas, vírgula, e perverso, ponto e vírgula. Quem o conhecerá? Ele finaliza com esta pergunta: quem o conhecerá? Eu digo que o coração do homem é tão enganoso que o próprio homem se perde no engano do seu coração. E quando é que nos perdemos no engano do nosso próprio coração? É quando nos permitimos viver de emoções e desprezar a razão. Quando as nossas emoções falam mais alto do que a nossa razão. Quando o nosso querer, ele está além da nossa razão. Aí o nosso coração nos engana e nos trai. Havia lá no Éden, disponibilizado para Eva e para Adão, uma infinidade de coisas grandiosas. E uma restrição apenas. A restrição é: de tudo que existe aqui, vocês têm o direito de comer. Mas aquele fruto, aquele vocês não devem tocar. Uma restrição diante de tantas maravilhas. Uma objeção. Uma ideia contrária às emoções. Uma ideia contrária ao querer deles. Foi o suficiente para o inimigo entrar na história e seduzir Eva, levando-a a seduzir Adão, e os dois caíram, e a consequência disso todos nós sabemos. Coração enganoso e, além de tudo, perverso. O nosso coração nos engana quando nós nos levamos pelas emoções, nos permitimos sermos levados pelas emoções, por revoltas, por iras, e quem sabe até mesmo por um chamado espírito de grandeza que existe dentro de nós. O nosso coração, para ele não ser enganoso e não confirmar esta palavra de forma negativa, precisa estar continuamente alinhado ao propósito de Deus. Eu não vou falar projeto, porque o projeto dá uma visão um pouco distanciada da palavra propósito. O propósito de Deus em minha vida, o propósito de Deus na sua vida. Não se permita levar por falsos discursos. Não se permita levar por falsas ideias. Não se permita levar pela sua emoção, porque a sua emoção, ela poderá te descarregar em um lugar sem segurança. Ao passo que a razão é o alinhar da nossa fé com o propósito de Deus, para que eu não viva apenas no propósito ou na visão permissiva de Deus, mas sim no querer de Deus. Eu posso dizer para Deus: Deus, olha, eu farei isso aqui, eu tomarei esta decisão amanhã. O Senhor respeitará a minha ideia, mas não querendo Ele simplesmente dirá: você tem o livre-arbítrio. Você tem a condição de escolha. Então existe a permissão. Mas dentro da permissão, não havendo alinhamento com a vontade, não existirá unidade, não existirá aliança. Apenas permissão. Havendo apenas aceitação, pode existir a permissão? Pode. O livre-arbítrio existe. Mas a aceitação e a permissão não são o querer, ou não estão ligados ao querer. Então, se não estão ligados ao querer e o propósito de Deus, não existirá aliança. A aliança de Deus está não na permissividade, ela está no propósito, no alinhamento do querer dele com o meu querer, ou do meu querer com o dele, na verdade. Porque o querer dele em mim, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, elas se cumprirão, porque ele estará comigo em aliança, eu estarei com ele em aliança, nós estaremos unidos, eu nele e ele em mim.
Mas se porventura existir apenas a permissão, eu irei só. E o ato de ir só não me permite bons resultados. Portanto, se o coração do homem é enganoso, se firme na palavra, porque a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira, e ele cumprirá em ti, o seu propósito.